Olá pessoal, hoje vamos discutir o problema de encontrar a soma de dois números em um array. A descrição é bem simples. Escreva um método que receba um array de inteiros com valores não repetidos e outra variável que receba a soma alvo, ou seja, a soma que deverá ser encontrada no array. Então observe o nosso exemplo aqui na entrada. Eu tenho um array com os valores 1, 9, 6, 10, 5, 8, 2 e menos 7. Eu tenho outra variável, que é a soma-alvo, que é igual a 18. O método deve verificar se nesse array existem dois elementos em que a soma desses dois elementos é igual à soma-alvo, no nosso caso 18. Olhando para esse nosso exemplo, nós temos aqui então o 10 e o 8. O método então deve retornar os valores 10 e 8. Caso não tenha, caso o array não contenha valores em que a soma seja igual à soma-alvo, no nosso caso 18, o método deve retornar então um array vazio. Bom, vamos então discutir algumas soluções para esse problema. Quando nos deparamos com problemas igual a esse, a primeira solução que vem à nossa cabeça é a solução de força bruta, que é uma solução que pode nos ajudar a entender melhor o problema e propor ou desenvolver uma solução mais eficiente. Bom, então, como podemos resolver então esse problema utilizando a força bruta? Bom, primeiramente, eu vou definir aqui um ponteiro apontando aqui para o primeiro elemento do array e eu vou ter um segundo ponteiro que inicialmente também vai apontar aqui para o segundo elemento do array. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comparar o primeiro elemento, que no caso que é 1, com todos os outros elementos do array. Então, a primeira comparação é 1 mais 9 é igual a 18? Não. Então, o ponteiro mais à direita, que seria, em termos de código, o loop interno, eu avançaria aqui para o 6. 1 mais 6 é igual a 18? Também não. 1 e 10 também não é igual a 18. 1 e o 5 também não é igual a 18. Assim sucessivamente até ele chegar ao menos 7. Observem que comparamos o 1 com todos os outros elementos, ou seja, fizemos n menos 1 comparações. Como não encontramos nenhum número em que a soma com 1 seja igual a 18, vamos avançar com esse ponteiro aqui da esquerda, que seria o loop externo, e vamos voltar com esse elemento aqui, ó, com esse ponteiro, para o terceiro elemento aqui, que é o 6. Agora vamos comparar o 6 com todos os elementos ou até encontrarmos um número que somado a 9 é igual a 18. 9 mais 6 é 18? Não. 9 e 10 não é 18, com 5 não é 18, 9 e 8 também não, com 2, até ele chegar no final. Não encontrou nenhum valor que somado a 9 é 18. Observe que fizemos agora n menos 2 comparações, tá? E não encontramos um valor que somado a 9 seja 18. Vamos avançar com esse ponteiro e vamos voltar com esse ponteiro aqui para o 10. E agora ele vai comparar o 6 com o 10, com o 5, com o 8, com o 2 e com o menos 7. Também não encontrou. Fizemos agora n menos 3 comparações. Vamos avançar com esse ponteiro para o 10 e avançamos com esse aqui. Voltamos com esse aqui para o 5. 10 mais 5 não é igual a 18. Então ele avança aqui com 8, para o 8. 10 mais 8 é igual a 18. Então encontramos dois elementos que somados é igual a 18. Então o método deve retornar os valores 10 e 18. Ok? Bom, mas vamos trocar aqui um pouquinho, vamos só modificar o nosso exemplo aqui. Vamos supor que o nossa soma-alvo aqui, por exemplo, fosse menos 5. Se esse fosse o caso, a comparação não pararia por aqui. Eu deveria vir aqui no 8 e avançar para o 2, que não é mais menos 5. Também ele ia chegar aqui o menos 7, que não é menos 5. Vamos repetir o mesmo processo. O 5, que compararia com o 8, com o 2 e com o menos 7, também não seria, né? Eu teria aqui o 8, eu voltaria aqui para o 2, 8 também, e 8 e 2 não é igual a 18, 8 mais 2. Eu teria aqui 8 mais menos 7 também não, eu avançaria com esse. Ok? Então tá. 2 mais menos 7 é igual a menos 5. Veja que eu encontrei o resultado. Então o método deveria retornar 2 e menos 7. Mas observem que eu comparei o 1 com todos os outros elementos, o 9 com os outros, o 6 com todos os outros, assim sucessivamente. Apenas os dois últimos elementos tiveram a resposta que nós precisávamos. Ou se ainda tivéssemos
um alvo aqui de 30, por exemplo, também compararíamos todos os números. Então observem que esse algoritmo é um algoritmo extremamente ineficiente, porque estamos comparando todos os elementos estamos comparando todos os elementos. Então qual seria a complexidade de tempo desse algoritmo? Eu teria a complexidade aqui de n ao quadrado, porque eu estou comparando todos os elementos com todos os elementos. Antes de falarmos sobre uma solução mais eficiente, vamos então implementar esse algoritmo aqui. Então eu já tenho aqui uma classe, eu já tenho aqui o método main com o nosso exemplo, tá? Eu tenho aqui a soma alvo é 18 e eu tenho que implementar esse método aqui, que recebe o array e a soma alvo e ele retorna um array. Então o que devemos fazer aqui? Basicamente, eu vou fazer um for, em que ele começa de 0 e vai até comparar todos os elementos do array. Tá? Então, esse primeiro for representa o meu primeiro ponteiro aqui, ó. E agora eu vou definir o meu segundo ponteiro, digamos assim, que ele vai começar com i mais 1. Ele também vai até o final do array, tá? Vamos incrementar ele sempre de 1 em 1. Então, o que eu tenho aqui é basicamente o que eu desenhei lá atrás. Eu tenho o i e o j. Aqui agora, para ficar fácil, vou declarar cada variável. Então, eu tenho aqui um int, o num1, que vai ser igual ao array de índice i, int num2, que é igual ao array de índice j. Eu vou ter aqui a soma deles. E agora o que eu tenho que verificar é 1 mais 10 é igual à soma alvo. Então, se a soma for igual à soma alvo, o que eu tenho que fazer? Aqui simplesmente eu posso retornar os valores dos dois elementos. No 1, num 2. Bom, se ele chegar aqui, ele sai imediatamente da execução do método. Porém, se ele não executar essa linha de código, significa que ele não encontrou dois elementos que somado seja igual a soma alvo. Então, ele retornaria um array vazio aqui na linha 23. Bom, como eu já tenho os exemplos aqui, vamos executar esse código. Ó, então ele retornou para mim 10 e 18. Bom, só para exemplificar, se eu passasse para ele aqui menos 5, qual seria o resultado? Eu teria o resultado aqui de 2 e menos 7. Mas, por exemplo, se eu passasse uma soma-alvo aqui que não existisse, ele deve me retornar um array vazio. Bom, esse então foi o algoritmo de força bruta. A complexidade dele, como eu falei, é n ao quadrado, que é um algoritmo bastante ineficiente se tivermos um array muito grande. No próximo vídeo, então, vamos discutir uma solução mais eficiente para resolver esse problema. Te vejo no próximo vídeo.